Nós, ao longo desses dias, temos falado o que é uma igreja saudável, né? No primeiro dia, na sexta-feira, nós consideramos alguns sinais. Nós vimos o significado de uma igreja, nós vimos alguns adjetivos a respeito de uma igreja, vimos alguns sinais a respeito do que é uma igreja saudável, vimos sinais também daquilo que seria uma igreja doente. E estimulamos que a cada vez mais cada um de nós procure desenvolver nesses sinais de uma igreja saudável, nós como membros que formamos uma igreja. E também nos afastemos dos sinais que correspondem a uma igreja doente. No dia seguinte, nós falamos a respeito de um dos aspectos de uma igreja saudável, que é um ensino fiel, uma teologia bíblica, uma compreensão correta ali do enredo das Escrituras. Nós conversamos um pouco sobre esse assunto, que talvez pode ser um pouco novo para alguns irmãos, mas demos um panorama geral de como os batistas, na sua confissão de fé, lidaram com esse assunto. Hoje pela manhã, nós continuamos falando ainda a respeito da igreja saudável, considerando algumas marcas da igreja primitiva, onde nós encontramos ali no livro de Atos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E essas também são marcas essenciais de uma igreja saudável. E nesse momento eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Nós vamos considerar o capítulo 3, dos versos 14 ao 17. E o tema dessa noite é: permaneça no ensino fiel. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que a gente aprendeu, não basta a gente simplesmente conhecer, saber essas coisas, praticar por uma semana e esquecer. Nós precisamos perseverar, permanecer e continuar nesse ensino precioso da sã doutrina do verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos ler as Escrituras. O texto bíblico diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez ao Senhor diante da sua palavra. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Pai, eu te peço, prepara os nossos corações agora, Senhor, como um solo fértil, para recebermos a tua boa semente e que o Senhor seja glorificado. Eu reconheço a minha total fraqueza, debilidade, necessidade de ti, mas eu te peço, Senhor, apesar de mim, usa-me como instrumento para expor a tua palavra com fidelidade, que haja edificação grande na tua igreja, que o perdido seja encontrado, que o fraco venha encontrar fortalecimento em ti, que aquele que está morto encontre vida espiritual no Senhor. Que o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Queridos, é importante nós considerarmos o contexto no qual esses versículos foram escritos, certo? Nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. O contexto em questão é um contexto em que a perseguição ao cristianismo se intensificava. Paulo estava preso em Roma, prestes a ser martirizado. Paulo vai dizer o seguinte: eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
Então, Paulo em cadeias, preso em Roma, ele vai enviar esta carta. Paulo, como eu falei, combateu um bom combate, ele terminou a sua carreira, ele guardou a fé. Em 2 Timóteo 4,16, nós vamos observar que muitos o abandonaram. Na sua primeira defesa não tinha ninguém ali com ele, mas o Senhor não lhe desamparou. Heresias eram disseminadas, falsos ensinos começavam a ser propagados. Era um tempo difícil, era um tempo complicado, perseguição, falsos ensinos, Paulo preso, prestes a morrer, prestes a ir para a glória com o Senhor. Como é uma corrida de revezamento, já viram aquelas corridas de revezamento que um vai passar o bastão para o outro? Vocês já viram essas corridas? Então, como é uma corrida de revezamento, ele vai passar o bastão para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que teria uma grande missão pela frente. Ele precisava perseverar na propagação do genuíno evangelho, da sã doutrina, diante de perseguições, diante de pressões, diante de doutrinas falsas. Ele tinha que perseverar sendo fiel em um mundo infiel. Então Paulo vai exortar Timóteo a manter-se firme naquilo que ele aprendeu. As boas novas de Cristo Jesus que lhe foram transmitidas. O conteúdo dessa carta era como se, em outras palavras, Paulo estivesse dizendo o seguinte a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe, mas pela graça de Deus, esforce-se ao máximo. Esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar e promover a sã doutrina. Fique firme, Timóteo, mesmo diante das pressões. Aguente firme e continue trabalhando, continue confiando no Senhor e falando a respeito da verdade, proclamando o verdadeiro evangelho, mesmo que seja difícil, mesmo que tenham pressões, mesmo que o trabalho seja árduo, não negocie a sua fé, não negocie a palavra de Deus, continue firme, Timóteo. E de forma semelhante, meus irmãos, essas exortações que Paulo fez a Timóteo ao enviar essa carta ali no final da sua jornada aqui, também cabem muito bem para nós, nos dias de hoje, aqui nessa cidade, aqui no Brasil, nesse século. Embora o contexto seja diferente, meus irmãos, nós também somos, ainda hoje, pressionados para abandonar a sã doutrina e abraçar um evangelho falso. Nós somos ainda hoje pressionados a abraçar as novidades do momento, ou uma mensagem diluída, ou trocar o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, por um outro evangelho, seguir um outro caminho, seguir aquele caminho que seja mais fácil, que não exige renúncia, que não exige arrependimento. Meus irmãos, ainda hoje nós precisamos permanecer fiéis em um mundo infiel. Ainda hoje, em algum nível, nós somos perseguidos por causa da justiça. Queira fazer o que é reto, o que é justo e o que é bom, o que é honesto, para você ver. Nós somos perseguidos por causa da justiça, muitas vezes xingados, muitas vezes nos ofendem. E em alguns países, os cristãos, inclusive, são mortos por conta de sua fé. Então, nós vamos considerar aquilo que o apóstolo fala a partir do versículo 14. O nosso primeiro ponto é: permaneça no ensino fiel das Sagradas Escrituras. Esse é o nosso primeiro ponto. Permaneça no ensino fiel das Sagradas Escrituras. Olha o que o texto diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Vamos considerar logo essa primeira partezinha do versículo. Tu, porém. Meus irmãos, esse versículo ele começa estabelecendo um contraste. Quando diz assim, tu, porém, nós lembramos o que ele já havia falado anteriormente, né? E no
no desenrolar dessa carta, Paulo já havia falado de pessoas que envergonharam o evangelho, pessoas que distorceram a verdade, pessoas que proclamaram um falso ensino, de mestres ao qual a mensagem corrói como câncer, qual a mensagem perverte a verdade, afasta as pessoas da sã doutrina. Por exemplo, Paulo havia falado de 2 homens, Himeneu e Fileto, homens cujo ensino é venenoso, cujo ensino corrói como um câncer. Isso você pode observar no capítulo 2. No capítulo 3, ele falou que nos últimos dias viriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, etc. Ele vai comparar que assim como Janes e Jambres, aqueles magos lá do Egito, resistiram a Moisés, esses homens resistem à verdade. E no versículo 13, que é o versículo anterior a esse que nós estamos trabalhando, ele diz: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí então ele diz, tu porém, aí então a gente vê o contraste aqui, né? Não seja como eles, tu porém seja diferente, né? Seja diferente deles, tu, Timóteo, fica firme, não seja como eles, faça a diferença, não seja um falso mestre, não negocie a sua fé. Meus irmãos, assim como esses homens que a Escritura mencionou, que negociaram a sua fé, que distorceram o ensino, será que nos dias de hoje também não tem muitos assim, meus irmãos? Com certeza, mas nós precisamos, assim como Timóteo, permanecer firmes na verdade, firmes na sã doutrina, mesmo que esse seja o caminho mais difícil. Jesus falou a respeito de um caminho estreito, não é? O caminho estreito é um caminho mais apertado, mais difícil. A porta estreita é que conduz à vida. O caminho largo é fácil, são muitos que vão por ele, mas conduz ao abismo. Então permanece, o texto continua dizendo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Preste atenção, aprender e ser inteirado. Timóteo deveria permanecer, perseverar, mesmo em meio à pressão, às circunstâncias adversas, que ele não somente aprendeu, mas ele creu, ele confiou de coração. Outra tradução para ser inteirado poderia ser, ele acreditou firmemente. É possível uma pessoa aprender, mas não crer, não é? A pessoa pode vir à igreja, ouvir falar de Jesus, ele aprendeu, mas pode ser que ele não tenha sido inteirado, ele não tenha crido firmemente naquilo. É possível alguém saber, mas não crer. Mas Timóteo não. A verdade que ele aprendeu, ele também foi inteirado, ou seja, ele acreditou firmemente naquilo que ele estava aprendendo, a sã doutrina. Meus irmãos, eu já ouvi a história de um professor que ele chegou e começou a dar aula num seminário. Ele disse, abram para os alunos, abram as Bíblias de vocês na carta de Paulo aos Romanos. Ele pegou no quadro, pegou o seu pincel e começou a destrinchar a carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o contexto histórico, contexto geográfico, contexto político. Os alunos, nossa, esse homem sabe muito a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Aí no final da aula, sabe o que o professor falou? Eu não acredito em nada disso que eu apresentei para vocês. Não adianta a pessoa só conhecer sem crer. Ele era um professor liberal. Não adianta você conhecer sem crer, sem ser inteirado, né? Só o conhecimento intelectual, sem a fé, não resolve, não adianta, meus irmãos. Infelizmente tem muitos liberais ainda por aí que não creem firmemente na palavra do Senhor e só procuram, né, conhecer por interesses egoístas muitas vezes. Isso é muito perigoso esse tipo de coisa. O texto prossegue dizendo, sabendo de quem aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Como eu falei para vocês
Foi ontem? Eu acho que foi ontem. Que Timóteo aprendeu as escrituras desde a infância com a sua avó e com a sua mãe. Vocês lembram o nome da avó dele? Lloyd. E o da mãe? Eunice. E posteriormente, quando ele cresceu, com o próprio apóstolo Paulo. Então, ele tinha que lembrar daquelas pessoas que ensinaram ele desde a infância as sagradas letras. A sua avó, desde pequenininho, ensinou para ele a palavra de Deus, as sagradas letras, as escrituras. A sua mãe fez a mesma coisa. E posteriormente, o apóstolo Paulo, utilizando essa base das escrituras, lhe apresentou o evangelho. No capítulo 2, verso 2, Paulo diz o seguinte: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então ele aprendeu também de Paulo, aquilo que da minha parte ouviste, isso que você vai transmitir para outros. Então Timóteo, desde criancinha, conheceu a palavra por meio da sua avó, da sua mãe, e compreendeu o evangelho por meio do apóstolo Paulo, que também lhe instruiu. Ele tinha que lembrar de quem ele aprendeu e aquelas sagradas letras, a sã doutrina bíblica tinha que permanecer, ele precisava permanecer fiel. Ele tinha que permanecer fiel àquilo que ele aprendeu, o verdadeiro evangelho. Ele tinha que lembrar o exemplo daquele quem o ensinou a perseverar no santo evangelho, mesmo em meio às pressões dos falsos ensinos que o rodeavam. Eu queria fazer um parêntese aqui para que a gente reflita uma coisa. Quão importante foi o ensino daquelas senhoras na vida de Timóteo? Olha o que Paulo fala: desde a infância sabes as sagradas letras. Mães, avós, o maior legado que vocês podem deixar para os seus pequeninos é o conhecimento do Senhor. Ensinem desde pequenininho a palavra de Deus. Está na barriga ainda? Já vai orando por ele. Senhor, coloco diante de ti o meu filho, a minha filha. Senhor, no devido tempo, dá a ele a fé salvífica. Livra-o do mal. Sabe, desde pequenininho, vai ensinando a palavra. Ainda não sabe falar, mas ele já vai vendo. Aí vai começando a aprender o nome daquilo. O que é Bíblia? Bíblia, vai começar a falar Bíblia. Né? O meu fala já, Bíblia. 1 ano e meio. Mas aí os filhinhos de vocês vão começar a observar. Faça o devocional com ele. Ore com seus filhos. Faça um catecismo infantil. Desde os pequenininhos, sabe? Com a mais tenra idade, que eu vou começando a falar, você já vai começando a fazer o catecismo infantil. E isso ele vai gravando na memória. Você vai perguntando: filho, quem fez você? Resposta: Deus. Né? O que mais Deus fez? Todas as coisas. Por que Deus fez todas as coisas? Para a sua glória. Aí imagina, a criancinha vai sendo ensinada nos caminhos do Senhor. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Memorize versículos com seus pequeninos. Ore com eles. Vai ensinando eles aos poucos a participar dos cultos na igreja. Né? Isso é inestimável. Isso é um tesouro importantíssimo que você vai deixar na vida dos seus pequeninos. É um legado inestimável. Muitos pais só se preocupam com a profissão dos seus filhos. Não, ele vai ser um médico. Eu quero que seja um engenheiro, um advogado. E quão poucos são os que transmitem um real legado de piedade. E não só com as nossas palavras, porque muitas vezes as nossas ações também falam muito. Os pequeninos vão olhar aquilo que a gente faz. Eles vão olhar se de fato a igreja é importante para nós. Eles vão olhar, por exemplo, se a gente valoriza, por exemplo, a escola bíblica, se a gente valoriza o culto, se a gente vivencia a amizade com os irmãos da igreja. Eles estão observando tudo. Eles observam como o marido trata a esposa, eles observam como a esposa trata o marido. Isso está servindo de modelo para eles. Esse é o modelo que eles têm dentro de casa. Qual é o modelo que nós temos transmitido para os nossos pequeninos? Qual é o exemplo que nós temos dado de piedade para eles? Ou impiedade, o que é ruim?
não é? Então pense, senhoras, moças, o maior legado que vocês têm para deixar para os seus pequeninos é o conhecimento do Senhor. Isso é inestimável, isso é ouro puro que vocês têm para deixar para eles. Então vamos observar como essas senhoras foram importantes na vida de Timóteo e que vocês também, mães, avós, pais, sejam pais, mães, avós piedosos, que ensinam os seus filhos no temor do Senhor, os seus netos a temerem e amarem a Deus, certo? Então, meus irmãos, assim como no período ali de Timóteo, em que muitos falsos ensinos estavam surgindo, como homens ensinavam mensagens que corroíam como câncer, nós vimos que tem sinais de igrejas doentes. Nós vimos que ainda hoje muitos propagam falsos ensinos. É válido nós lembrarmos de alguns deles aqui. Nós falamos a respeito da teologia da prosperidade, por exemplo. Aqueles que modificam o evangelho por outro evangelho. Apresentam Jesus como se fosse um gênio da lâmpada, né? Que ele está ali simplesmente para realizar as vontades egoístas, os sonhos materiais das pessoas em troca de sacrifícios financeiros. E não pode ser assim. A Escritura diz que nós não podemos servir a dois senhores. A gente não pode servir ao mesmo tempo ao Senhor e a Mamon. Eu lembro de um vídeo do John Piper que me chocou na época, quando eu percebi como era perigoso essa teologia da prosperidade. No vídeo, John Piper fala o seguinte: vocês querem saber o que eu penso sobre a teologia da prosperidade? O que eu acho da teologia da prosperidade? O que eu sinto por isso? Ódio. Ódio? Por quê? Porque Deus não vai parecer ser um Deus grande, poderoso, simplesmente porque Ele te dá casas, carros e casacos. Sabe o que faz Deus parecer ser um Deus grande e poderoso? É quando você está dirigindo seu carro com a sua família, que você tanto ama, e acontece um acidente, e a sua filhinha, que você tanto ama, acaba voando, quebrando o para-brisa do carro e caindo morta no meio da rua. E você, no meio da mais profunda dor possível, diante do corpo da sua filha, ser capaz de dizer: Senhor, quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Eu vou desfalecer, a minha filhinha desfalece, mas o Senhor é a nossa porção. Isso faz Deus parecer ser grande. Não Deus simplesmente que te dá casas, carros e casacos. Porque Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando eu vi esse vídeo, eu disse: nossa, é isso. É isso. Esse é o ensino bíblico das Escrituras, né? De nós buscarmos nossa satisfação no Senhor, mesmo diante das aflições e das situações difíceis, do que simplesmente procurar ser mais prósperos quanto nós podemos ser e ter Deus simplesmente como aquele que vai nos levar a conseguir isso, como se esse fosse o objetivo final da vida. Outra doutrina perigosa que nós falamos foi o ecumenismo. Aqueles que dizem todos os caminhos levam a Deus. Mas as Escrituras nós vimos claramente que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pragmatismo, busque fazer o que é certo no lugar de que é certo. Nós vimos que Jesus não foi pragmático. Ele vai perguntar para aqueles que, depois de muitos discípulos o abandonaram, vai perguntar: vocês também não querem ir embora? Pedro vai dizer: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós falamos a respeito do universalismo, que dizem que todo mundo no final das contas vai ser salvo, independente do que cria, etc. Mas claramente a Escritura fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará a vida eterna, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então existe sim condenação para os ímpios e a salvação para os justos. Existe também um relativismo moral, aqueles que dizem que não existe verdade absoluta, que cada um possui a sua própria verdade. Isso é certo para você, para mim não. Só que a Escritura diz: santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Existe uma verdade absoluta, ela se encontra na palavra de Deus. E também, meus irmãos, eu queria destacar mais um. É um nome também esquisito, que eu vou explicar para vocês o significado. Antinomianismo. O que é antinomianismo? Eu vivo sem lei. Eu fui salvo pela graça, agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Né? Porque Jesus já me salvou, não estou debaixo da lei, então vou viver conforme aquilo que eu acho que é certo, e a pessoa escolhe, né? Isso aqui para mim é certo, isso aqui é muito difícil, não quero não. Né? Então a pessoa, na realidade, se torna o senhor da sua própria vida e desprezam a perenidade da lei moral na vida cristã, como nós temos falado aqui, né? Eles colocam o amor em oposição à lei. Não, o que importa é o amor. Agora, não observamos lei nenhuma, o que importa é o amor. Mas, meus irmãos, a lei não está em oposição ao amor. Pelo contrário, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós amamos obedecendo a lei, por amor. Nós amamos obedecendo os mandamentos de Deus. Quando alguém esvazia a noção da lei, ela esvazia a noção do pecado, porque o pecado é transgressão à lei. Então, esse antinomianismo, essa aversão à lei, né, também é um ensino perigoso para o cristão. Entre outras novas perspectivas que se afastam do ensino sólido das Escrituras. Então, queridos, cada um de nós, que nós fiquemos firmes na sã doutrina, e não deixemos nos levar por falsos ensinos transmitidos no nosso tempo. Não basta também nós conhecermos a doutrina na teoria, nós precisamos crer nessas verdades de coração, crer na palavra de Deus verdadeiramente. Certo? Segundo lugar, nós falamos que é preciso permanecer firme no ensino das Escrituras. Segundo lugar, por que é importante permanecer firme no ensino das Escrituras? Porque as Escrituras nos ensinam o caminho de salvação. Segundo ponto, as Escrituras nos ensinam o caminho de salvação. O texto diz que podem tornar-te sábio para a salvação. Como é que se dá essa salvação? Pela fé em Cristo Jesus. Por que é tão importante nós estarmos firmes nas sagradas letras? Pois é através das Escrituras que conhecemos o plano de salvação de Deus para a humanidade, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Como foi dito, pela revelação geral, ou seja, pela criação, ou por meio até mesmo da nossa consciência, observando, né, a lei moral que Deus colocou nos nossos corações, observando tudo o que Deus fez, isso já nos traz um entendimento a respeito da existência de um Criador, da existência de Deus. Mas através da revelação especial, ou seja, das Escrituras, nós podemos conhecer o Evangelho, conhecer a mensagem de salvação, que se dá pela graça mediante a fé em Cristo. E é o que, quando eu falei ontem para vocês que essas senhoras, elas ainda não tinham o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda seria produzido, concluído. Então, naquela época, o que elas ensinaram, as sagradas letras que elas ensinaram ali para Timóteo, foi o Antigo Testamento. Mas Timóteo vai dizer o seguinte, ele diz que as sagradas letras podem torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. E aqui eu queria lembrar um pouco da nossa teologia bíblica. Nós vimos que toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Nós vimos como o Senhor Jesus Cristo, no caminho de Emaús, apresentou aos seus discípulos, começando por Moisés, falando a respeito, né, continuando nos salmos, nos profetas, expondo como tudo que estava escrito na Escritura teve o seu cumprimento nele. Nós vimos que o Antigo Testamento está cheio de profecias, de símbolos, de tipos que apontavam para Cristo. Meus irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão.
O Senhor Jesus Cristo é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos que, como foi nos dias de Noé, vai ser a sua segunda vinda. Nós vimos que ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Nós vimos que é ele quem cumpre perfeitamente a lei de Deus. Nós vimos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Nós vimos que ele é o descendente de Davi que se assentaria no trono. Nós vimos que Cristo é o mediador da nova aliança, que Cristo é o cumprimento das promessas. Ele é o Deus encarnado que vive uma vida perfeita, que se entrega como um sacrifício para pagar o preço por todos os pecados do seu povo. Nós vimos que ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. Porque nós temos que perseverar no ensino fiel das Escrituras, porque elas falam de Cristo, elas nos mostram como Cristo nos salvou, como Cristo nos livra da condenação do pecado e nos leva para a glória com seu Pai. Por isso que a gente valoriza a Escritura, por isso que a gente persevera no ensino fiel da Escritura. Ela fala de Jesus, nosso Salvador. Toda a Escritura fala dele. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a Escritura testifica, dá testemunho de Jesus. Nós precisamos estar firmes no ensino fiel das Escrituras, porque ela, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina o caminho para a salvação do pecador. E esse caminho é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, por que nós precisamos estar firmes nesse ensino fiel das Escrituras? Porque a Escritura é a palavra de Deus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que é tão importante permanecermos firmes, meus irmãos? Porque se trata da sagrada palavra daquele que não pode mentir. Homens santos escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, mas é a santa palavra de Deus, né? O comentarista chamado William Hendrickson, comentando esse versículo, e eu concordo com ele, falou o seguinte, preste atenção. Toda a Escritura deve a sua origem, o seu conteúdo, ao sopro divino, ao Espírito de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que eles escreveram não só está isento de erro, mas é de valor supremo para o homem. É tudo o que Deus quis que fosse, constitui a infalível regra e prática para a humanidade. A palavra grega aqui utilizada tem essa ideia de soprado pela boca de Deus. Theopneustos, soprado pela boca de Deus. O Senhor inspirou aquele escrito, né? Por meio dele que nós temos acesso a esse precioso conteúdo, meus irmãos. Não é um livro comum. Nós estamos diante da santa palavra de Deus. Imagine um livro que tem um enredo completo, de Gênesis a Apocalipse, escrito em mais de 1500 anos, por cerca de 40 autores, com profecias específicas que vão se cumprindo na história. O autor humano morre, mas a profecia vai se cumprindo de forma perfeita e exata, em um enredo completo e perfeito. Que ser humano poderia fazer isso? Que conjunto de livros é como esse? Não existe, meus irmãos. Existe uma mente por trás que inspirou cada um desses autores das Escrituras, meus irmãos. Por isso que 2 Pedro 1,21 diz: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A nossa confissão de fé batista de 1689 tem uma porção que fala sobre as Escrituras, e eu também queria que a gente considerasse. Eu acho que vale bastante a gente observar o que a confissão diz. Ela diz o seguinte: nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da igreja
de Deus, há uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia de sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho de salvação do homem e suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem nos revela, nos faz entender que de fato nós não estamos diante de um livro comum, nós estamos diante da santa palavra de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas não começaram a querer ler a Bíblia para tentar refutar a Bíblia e acabaram se convertendo, não é? Porque, meus irmãos, ela é um texto que é carregado de autoridade divina. E apesar de todos esses argumentos que eu falei, quem vai testificar no coração da pessoa e ela vai crer que a palavra de Deus é o Espírito de Deus que vai abrir os olhos dessa pessoa. A Bíblia é a santa palavra daquele que não pode mentir. Por isso, creia firmemente na autoridade das Escrituras. Foi atribuída também a Charles Spurgeon uma outra frase interessante, que diz: defender a Bíblia seria o mesmo que defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela defenderá a si mesma. É só você começar a ler, meu. É só você começar a examinar as Escrituras. É um conteúdo, inspirado por Deus. Por fim, queridos, por que é tão importante nós permanecermos firmes na sã doutrina, no ensino fiel das Escrituras? Porque as Escrituras servem para nossa santificação, servem para guiar nossas vidas em todos os aspectos. As Escrituras servem para guiar a nossa vida em todos os aspectos. O texto bíblico vai dizer que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, em primeiro lugar, ela é útil para o ensino. Ela oferece o conteúdo doutrinário para a vida e a piedade. Como devo viver nesse mundo e agradar a Deus? A Escritura te mostra como é que você tem que fazer isso. Para a repreensão, a Bíblia repreende as pessoas por conta de sua conduta ou crenças equivocadas. A Escritura expõe o pecado para que ele possa ser tratado mediante a confissão e o arrependimento. Às vezes a gente está vivendo, de forma desagradável a Deus, aí você vai ler a Bíblia, ela te confronta. Ela te confronta, ela te mostra, ela te repreende. Olha, você tem que se arrepender desse pecado e voltar-se para Deus. Então, assim como ela serve para o ensino, ela serve para repreensão. É como você se olhar no espelho. Você vai olhar no espelho e vai estar tudo sujo. Muitas vezes tem que lavar a cara. Então, a Bíblia também mostra, ela expõe os nossos pecados. E ela nos aponta aonde é que nós encontramos também purificação deles. Ela é útil para a correção, ou seja, para a restauração de algo na sua devida condição. Ou seja, ela mostra o caminho de volta para a vida piedosa. Ela ajuda a restauração de alguém que caiu, de alguém que se desviou. Ela serve para corrigir erros. E ela serve para a educação na justiça. Ou seja, para o treinamento positivo, para a instrução à conduta piedosa, meus irmãos. A Bíblia deve guiar a nossa vida em tudo, como é dito no Salmo 119. Como pode o jovem conservar firme o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra, meus irmãos? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Então, ela serve para nos guiar em tudo, como
nós temos observado. Ela serve como mostrar como o marido tem que tratar a esposa, como a esposa se submete ao marido, como o pastor deve lidar com o rebanho, como a liderança da igreja deve ser estabelecida, como nós devemos trabalhar. A Escritura deve guiar tudo. Ela vai nos admoestar, nos corrigir, nos santificar. Por isso é tão importante. Ela é que vai guiar a nossa vida em todas as áreas. E interessante que, na sequência, mais para frente, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Aí ele vai falar, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, doutrina. Todas essas utilidades da palavra, correção, exortação, edificação, ele diz, prega a palavra. Esse aqui tem que ser o conteúdo que você vai pregar, Timóteo. Ela é útil para tudo isso. Ela vai guiar a vida do povo de Deus. Ela vai nos instruir em tudo. Vamos levar a sério o seu ensino e proclame, seja em tempo oportuno ou não. Esse que é o conteúdo da sua mensagem. É isso que você vai pregar na igreja, Timóteo. Prega a palavra. A Escritura seja o conteúdo da pregação que vai ser feita nesse púlpito aqui. Que a Escritura guie, as músicas que vão ser escolhidas pelo grupo de música aqui da igreja. Que a Escritura guie as letras que nós vamos louvar a Deus. Que a Escritura seja o norte para a sua vida, para a vida desta igreja e deste ministério. Para nós concluirmos, Paulo estava caminhando para o final da sua vida e do seu ministério. Ele precisou encorajar o seu discípulo Timóteo a perseverar no firme ensino fiel das Escrituras. E nós também, que estamos estudando, aprendendo um ensino bíblico precioso aqui, ao qual nós temos também que nos apegar e nos firmar, precisamos perseverar nesse ensino fiel que temos aprendido na igreja, para a glória de Deus, para a edificação da sua igreja. Ficam aqui 4 reflexões para nós. Primeiro, fique firme no ensino bíblico fiel, na sã doutrina, na herança piedosa que você tem recebido. Cuidado com as heresias, com as novidades que desprezam a herança teológica piedosa que nós recebemos. Segundo, transmita esse ensino a outros, transmita o evangelho a outras pessoas, começando dentro da sua casa, começando ali, quem sabe, com seus pequeninos, desde a infância, nas sagradas letras. Em terceiro lugar, valorize a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Cuidado com o liberalismo teológico, cuidado com aqueles que vão querer esvaziar a autoridade das Escrituras. Creia firmemente no ensino bíblico, na inspiração da palavra de Deus. E em quarto, que a Sagrada Escritura guie a sua vida e o seu ministério em todas as palavras. Que a palavra final seja a do Senhor, na sua vida e nessa igreja. Você será pressionado de todos os lados para suavizar, para modificar o ensino, para seguir outros caminhos, mas permaneça firme no que você aprendeu, no que você creu de coração, nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, que a Tua palavra esteja gravada em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Senhor, que todos nós venhamos meditar a respeito do que temos ouvido e que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que não apenas aprendamos, mas creiamos de coração no Teu Evangelho e na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.